Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de conversar com você um pouco a respeito de subespaços vetoriais. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora para você não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, para apresentar suas dúvidas eventuais e, inclusive, sugerir outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que está com problemas em álgebra linear. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva no canal e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo é discutir um pouco da teoria de subespaços vetoriais. Sendo assim, eu vou apresentar alguns elementos, vou demonstrar alguns resultados mais simples e vou abordar outros resultados mais elaborados, mas sem demonstrá-los. Nesse sentido, se você quiser ver alguma demonstração que não foi feita aqui, escreve nos comentários, porque aí eu me organizo só para fazer essa demonstração num vídeo à parte. Assim, sem mais delongas, passemos para a definição de subespaço vetorial. A ideia é a seguinte: eu vou pegar um espaço vetorial V e o subconjunto não vazio de V que eu vou chamar de W. Nós dizemos que W é um subespaço vetorial de V ou simplesmente subespaço de V se, no momento em que eu considero as operações de adição e de multiplicação de vetores por escalar que já estão definidas em V neste conjunto W, eu tenho um espaço vetorial. Em outras palavras, na hora que eu considero essas duas operações restritas a W, o conjunto W se torna também um espaço vetorial. Uma coisa que pode ser perguntada neste momento é se, quando eu estou analisando subespaços vetoriais, eu preciso verificar as 8 propriedades que caracterizam um espaço vetorial nesse subconjunto que eu estou analisando. E a resposta para essa pergunta é não. Na realidade, como indica essa primeira proposição que será demonstrada, para saber se um conjunto W é um subespaço vetorial de V, basta garantir que as operações de adição e de produto por escalar sejam fechadas em W. Ou seja, se eu estou somando dois elementos de W, o resultado precisa continuar em W. E se eu estou pegando o vetor de W e multiplicando por um escalar, o resultado também estará em W. Um fato que eu quero ressaltar é que toda essa teoria vai ser feita pensando em espaços vetoriais reais, mas ela pode ser adaptada para espaços vetoriais no sentido mais amplo. Sendo assim, façamos a nossa demonstração. Num primeiro momento, se W é subespaço de V, então W é um espaço vetorial. Logo, U mais V estariam em W e AU também estaria em W para quaisquer U, V em W e A real. Isso segue do fato de que W, por ser subespaço, também é um espaço vetorial. Então, isso já seria garantido de saída. Agora eu vou pensar na volta. Então, reciprocamente, como W está contido em V, as propriedades
multiplicativas do produto de vetor por escalar e a associatividade e comutatividade da adição são válidas em W. Afinal, V é um espaço vetorial, W é composto por elementos de V e, portanto, essas operações já seriam válidas em W de qualquer forma. O que eu preciso verificar para fechar o fato de que W é um espaço vetorial e, portanto, seria um subespaço de V é o fato de que o elemento neutro aditivo está em W e de que cada elemento de W possui um oposto. Assim, seja W pertencente a W. Eu sei que existe um vetor pelo menos em W porque W não é o conjunto vazio. Logo, como AW pertence a W para todo A real, segue que 0 vezes W, que daria o vetor nulo, pertence a W. Portanto, o elemento neutro aditivo está em W. Ainda menos 1 vezes W, que é menos W, pertence a W. Portanto, W é um espaço vetorial e, como ele está dentro de V, eu posso dizer que é um subespaço de V, como nós queríamos demonstrar. Um corolário imediato da proposição que eu demonstrei é o seguinte: se eu tenho V um espaço vetorial e W um subconjunto não vazio de V, então W vai ser um subespaço vetorial se e somente se U mais AV pertence a W para todo A real e elementos U e V pertencentes a W. Na realidade, o que esse corolário faz é pegar as duas condições da proposição 1 e juntá-las numa condição só. Para exemplificarmos subespaços vetoriais, podemos considerar dois conjuntos típicos de qualquer espaço vetorial. Ou seja, dado o espaço vetorial V, eu posso considerar o conjunto formado somente pelo vetor nulo, e ele é chamado tradicionalmente de espaço vetorial nulo, ou também todo o espaço vetorial V. Esses dois conjuntos são subespaços de V. Um outro exemplo consiste em, ao considerar Rn como espaço vetorial, analisar o seguinte subconjunto, formado por ênuplas de Rn, de maneira que alguns componentes dessas ênuplas sejam nulos. Este conjunto, que está aí descrito como W na tela, também é um subespaço vetorial de Rn. Para deixá-lo um pouco mais palpável, se eu considerar, por exemplo, R3, eu estarei falando desses dois conjuntos. W1, como vocês podem ver, tem a primeira componente nula e W2 tem a primeira e a terceira componentes nulas. Aqui eu estou trabalhando com o plano YZ
E aqui eu estou trabalhando apenas com o eixo Y. Então, só para mostrar que de fato esses conjuntos são subespaços, veja como fica bastante simples provar isso, em particular com aquele corolário 1 que eu apresentei. Assim, sejam U e V pertencentes a W1 e A um número real. Então o U ele vai ser da forma 0, Y1, Z1 e o V vai ser da forma 0, Y2, Z2. Quando eu faço U mais AV, eu vou ter 0 mais A vezes 0, que é 0. Y1 mais A, Y2. Z1 mais A vezes Z2. Perceba que a forma como este elemento está descrito mostra que ele está dentro do conjunto W1. Portanto, U mais AV pertence a W1. E assim, W1 seria um subespaço de R3. De maneira análoga, dá para mostrar que W2 também é um subespaço de R3. Um terceiro exemplo que eu poderia citar é o conjunto solução de um sistema de equações lineares homogêneas com n incógnitas. Neste caso, este conjunto é um subespaço vetorial de Rn. E um último exemplo que eu gostaria de trazer é, dentro do espaço vetorial formado pelas matrizes quadradas de ordem n, podemos considerar o conjunto das matrizes triangulares inferiores, das matrizes triangulares superiores e das matrizes diagonais. Esses três conjuntos são subespaços de MNN. Isto posto, passemos então a analisar mais alguns fatos interessantes a respeito de subespaços vetoriais. A segunda proposição que eu vou demonstrar diz o seguinte: a interseção de dois subespaços de um espaço vetorial V é um subespaço de V. Então façamos a demonstração. Para isso, eu vou tomar U e W, subespaços de V. Portanto, U e W são dois subconjuntos não vazios. Ainda tomemos U e V pertencentes à interseção de U com W e um número A real. Daí, como U e W são subespaços, U mais AV pertence a U e U mais AV pertence a W. Logo, U mais AV vai pertencer à interseção dos dois. Portanto, U interseção W é subespaço, de acordo com o corolário 1, como queríamos demonstrar. Um outro subespaço interessante a ser considerado dentro de um espaço vetorial V é a soma de subespaços. Então, dados U e W subespaços de V, eu vou definir a soma de U com W e vou denotar de U mais W da seguinte maneira. Os elementos de U mais W serão dados da forma Uzinho
mais W pequenininho, onde este primeiro componente está em U e este segundo componente está em W. Para exemplificar essa ideia, eu vou considerar os seguintes subespaços vetoriais, U da forma xy pertencente a R2, de maneira que x mais y seja zero, e W, que também é composto pelos elementos de R2, tais que a primeira coordenada menos a segunda deem zero. Vou mostrar neste caso que U mais W é o próprio R2. Então, para demonstrar isso, eu vou considerar duas inclusões. A primeira é imediata. Como U e W estão contidos em R2 e R2 é um espaço vetorial, segue que U mais W está contido em R2. Ainda, note que, se eu fizer a soma desses dois elementos, eu vou ter o seguinte: x mais x, 2x, menos y mais y, 0. Então eu teria 2x dividido por 2, que é x. No segundo componente, y mais y, 2y, menos x mais x, 0. Então ficaria 2y sobre 2, que é y. Ou seja, todo elemento de R2 é descrito pela soma desses dois elementos. Agora perceba o seguinte: se eu chamo isso aqui de x1 e este aqui de um elemento y1, quando eu faço x1 mais y1, a soma deles, né? 0. Se eu chamo esse carinha de x2 e este aqui de y2, quando eu faço x2 menos y2, essa diferença dá 0. Portanto, este primeiro elemento está em U, pela definição do conjunto U, e este segundo elemento está em W. Logo, x, y pertence a U mais W. Ou seja, eu estou dizendo que todo R2 está contido na soma de U mais W. E isso encerra então a nossa demonstração, porque R2 está contido na soma de U mais W. U mais W está contido em R2, então esses dois conjuntos necessariamente precisam ser iguais. Isto posto, há uma outra proposição que se refere à soma de subespaços, que é relativamente simples de demonstrar, mas eu não farei neste momento. Quando eu tenho dois subespaços U e W e considero a soma U mais W, este é o menor subespaço de V que contém U e W. Em outras palavras, se eu tiver um outro subespaço que contenham U e W, então ele também conterá a soma de U e W. Uma outra coisa que nós podemos fazer com soma de subespaços vetoriais é construir uma estrutura um pouquinho mais acurada. Veja, quando eu estou considerando dois subespaços vetoriais U e W, para poder definir a soma desses dois subespaços, eu não faço nenhuma imposição sobre a interseção desses conjuntos. Em particular, se U e W tiverem apenas o vetor nulo como elemento em comum, então a soma de U com W vai ser chamado de soma direta. E aí o símbolo que eu utilizo para denotar soma direta é outro. E por que é importante conhecer somas diretas de subespaço? Porque se a soma direta desse subespaço U com W der todo o espaço vetorial V, então é possível mostrar que cada elemento de V é escrito como a soma de um elemento de U com o outro de W e que esta soma é feita de maneira única.
E isso é bastante importante quando eu estou querendo caracterizar um espaço vetorial. Um outro conceito importante em álgebra linear é o conceito de combinação linear. E o que vem a ser isto? Então, imagine que eu tenha V, um espaço vetorial, e eu tenho um conjunto de vetores V1, V2 até Vr. Se o meu elemento V do espaço vetorial V puder ser escrito como um múltiplo de V1, mais um múltiplo de V2, mais um múltiplo de V3, mais até chegar no múltiplo de VR, eu vou dizer que V, então, é uma combinação linear de V1, V2 até VR. E com a ideia de combinação linear, eu posso definir, então, o subespaço gerado por um conjunto de vetores. De que maneira? Eu vou pegar o conjunto de vetores V1, V2, VR e vou considerar o conjunto formado por todas as combinações lineares possíveis desses vetores. Esse conjunto também é um subespaço vetorial e, neste caso, a gente chama de subespaço gerado por V1, V2, VR. E, em particular, este subespaço é o menor subespaço que contém cada um destes vetores. Para exemplificar este conceito, eu vou determinar o subespaço de R3 gerado pelos vetores 1, 2, 1 e 2, 1. Nesse momento você está vendo no alto do quadro os dois vetores, e a ideia então é determinar quem seriam os vetores V de R3, que podem ser escritos por A vezes V1 mais um número B vezes V2. Em particular, eu vou chamar este elemento V de X, Y e Z. E considerando a igualdade de elementos em R3, eu vou ter um sistema linear para resolver, dado da seguinte maneira: A vezes 1, A, mais 2 vezes B, 2B, igual à primeira coordenada x. Depois eu vou ter A vezes menos 2, menos 2A, mais B vezes 1, B, igual à segunda coordenada y. E por fim eu vou ter A vezes menos 1, menos A, mais B vezes 1, B, igual à terceira coordenada z. E desta forma eu tenho que resolver esse sistema. Então aqui embaixo eu vou escrever a matriz ampliada do sistema. E procuremos soluções nas variáveis a e b. Perceba que parte do quadro foi apagada, justamente para que eu possa trabalhar com essa matriz ampliada com mais espaço. Então, na segunda linha, eu irei fazer 2 vezes a primeira mais a segunda. E na terceira linha, eu vou fazer a primeira linha mais a terceira. Perceba que aqui eu estou fazendo o escalonamento dessa matriz. Isso então me leva na matriz 1, 2, x. Então, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes x, 2x, mais y. Agora, na terceira linha fica 1 menos 1, 0. 2 mais 1, 3. X mais e. Vou dividir a segunda linha por 5. E a terceira linha por 3. O que vai me levar na seguinte matriz: 1, 2, x, 0,
2x mais y sobre 5. 0, 1, x mais z sobre 3. Agora eu apaguei a matriz que estava abaixo, só para observar o seguinte. Perceba que esse sistema só terá uma solução se este elemento for igual a este. Porque perceba que dessa matriz eu estou concluindo que B é da forma 2x mais y sobre 5 e que B também é da forma x mais z sobre 3. Para eu não ter nenhum problema, esses dois elementos precisam ser iguais. Então, quando eu igualo x mais z sobre 3 igual a 2x mais y sobre 5, isso me leva em, fazendo o produto cruzado, 5x mais 5z igual a 6x mais 3y. E isso vai me levar em 6x menos 5x, x mais 3y menos 5z igual a 0. Então, o conjunto gerado por V1 e V2 são todos os vetores de R3. Tais que x mais 3y menos 5z é igual a 0. Porque é só essa condição que me garante que este sistema aqui, que está descrito por essa matriz ampliada, terá solução. Para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de apresentar uma última proposição. Então imagine o seguinte, eu tenho dois conjuntos alfa e beta, alfa formado pelos vetores V1, V2, Vr e beta pelos vetores W1, W2, Wm, conjuntos de um mesmo espaço vetorial V. As afirmações A e B que estão abaixo são equivalentes, ou seja, se o subespaço gerado pelos vetores de alfa for igual ao subespaço gerado pelos vetores de beta, então cada vetor de alfa é uma combinação linear dos vetores de beta e vice-versa. Cada vetor de beta é uma combinação linear dos vetores de alfa. Perceba que isso faz sentido, porque se esses dois conjuntos forem iguais, então V1 pode ser escrito em função de W1, W2, Wm, e assim acontece com os demais vetores. De maneira similar, W1 também pode ser escrito em função de V1, V2 e Vr. Além disso, se eu partir do pressuposto que cada vetor em alfa é escrito como uma combinação linear dos vetores de beta e que cada vetor de beta é escrito como uma combinação linear dos vetores de alfa, então eu estou dizendo que o elemento que está neste conjunto, ele vai ser escrito em função de V1, V2 e Vr, mas cada um desses elementos está sendo escrito em função de W1, W2 e Wm. Portanto, se eu tenho um elemento que está neste conjunto, automaticamente ele vai estar neste. De maneira similar, se eu aceito a afirmação B, se eu tenho um elemento W que está escrito neste conjunto, então ele é escrito em função de W1, W2, Wm, mas como cada um desses Ws vai ser escrito em função deste V, então este conjunto W também vai fazer parte desse subespaço gerado. Bem, por hoje é só. Eu me despeço aqui. Até a próxima.